Novo carro de som na Fazenda? Dirijam-se à sede imediatamente. Kali desmonta com o Black e revela influência forte dele na dinâmica. Ah, que mamãe! Carelli, que coisa chata essas dinâmicas de apontamento longas demais. Começou às 8h30 e terminou meia-noite e meia, 4 horas de pura repetição das coisas. Sim, a Fazenda chegou num ponto que já tá sem graça. Os argumentos são as mesmas coisas, é a mesma chatice de sempre, é a mesma coisa que a gente já falou nesses outros vídeos aí do card. Então, é isso, acabou o vídeo, tchau, tchau. Brincadeira, gente, é brincadeira mesmo. Mas fica aí a crítica pro Carelli. Tá chato, tá igual eles mesmos lá dentro da Fazenda já reclamaram. O mais interessante ali é que o Black queria macetar a Jaqueline e o pôr do sol e ele não conseguiu. Jaqueline não quis dar palco pra ele. Obrigada. Mas ao mesmo tempo, quando a Kali se manifestou, ela deixou claro que ela simplesmente está sim sendo influenciada pelo Black e repete o mesmo discurso dele o tempo todo. Como ele diz que ele sabe muito de reality show, mas ele não conseguiu se dar bem num jogo óbvio como um BBB, ele faz o que ele tentou no BBB e não conseguiu. Se nem lá deram chance pra ele, o paiol da Fazenda vai acabar se arrependendo porque o ranço contra eles por parte do público tá enorme. E se tem uma coisa que o público tá querendo nesse momento é justamente tirar um a um dos paioleiros. Até mais do que os crias que continuam lá. A dinâmica era apontar quem eles levariam para a vida e quem eles mandariam para casa. E como a dinâmica é chata na hora dos puxa-sacos, nós vamos poupar você disso e se for relevante, a gente fala como aconteceu nessa dinâmica com alguns participantes. Para começar, o Chay já mandou o Lucas para casa e voltou a falar a história toda deles, disse que o Lucas é soberbo, que se acha finalista e que distorce as histórias sobre o grupo dele. Ele ficou uma pessoa mais soberba, achando que vai ganhar esse jogo, achando que ele é um dos finalistas. O Lucas jogou na cara que é o Chay quem tem esse discurso de fazer uma fazenda legal pra todo mundo, mas vive provocando as pessoas com indiretas. Só que eu sinto que você provoca muitas pessoas, entendeu? Diz ainda que quem foi atacado e instigado por um grupo foi ele e que ninguém ali do paiol estendeu de fato a mão pra ele. E o Lucas assume que ele é explosivo por natureza. A justificativa do Lucas e a resposta do Chay são muito longas, gente. Eu acho que só nisso aí foi 1 hora os dois falando sobre essa história toda que o Chay trouxe. Inclusive o Chay, para provar que o Lucas agia em nome do grupo, disse que o grupo era do André e que só isso bastava para provar. Mesmo com o Lucas apontando que ali eles vivem um jogo individual e que apenas uma pessoa vai ganhar o jogo. O Chay até tenta uma inversão de jogo, dizendo que quem oprime ali dentro é o Lucas, mas a gente confessa que estava muito chato. O Chay tá chato demais. Você fala, as pessoas estão me oprimindo e você oprime outras pessoas, você está incoerente com sua fala. E ele é o cara que vai se arrepender de ir para um reality show outra vez, porque ele saiu como injustiçado na Fazenda 14 e agora ele é um cara chato e soberbo. E com ódio gratuito. Uma coisa é o jogo, mas outra bem diferente é o ódio gratuito com o intuito de jogar isso no jogo. O Chay também gritava igual ao Black faz, gritando muito alto. No fim desse primeiro momento da dinâmica, o Lucas rebate tudo e disse que o problema do Chay é que ele se acha o único dono da verdade. Ao contrário, você se posiciona como dono da razão. A Márcia Furreca até cansou. Sério mesmo, ela não tava com paciência. O Black veio a seguir e deu
deu uma puxada de saco na Kali, a quem ele disse que queria se afastar, até que um carro de som veio e disse para Kali ter cuidado com o paiol. O Black acredita de fato que ele colou na favorita do público, mas passa longe disso. A Kali chorou com toda essa declaração dele ali, essa babação de ovo. Ela tenta negar, mas ela tá apaixonada pelo Black mesmo e se perdeu lá dentro por causa dele. Ah, que mamãe! E aí, quando ele foi falar da Jaqueline, ele achou que ele estava macetando e que ele estava abafando. Disse que ela usa pautas importantes para prejudicar a imagem alheia. O Black também chegou a meter pautas como feminismo, machismo, questões LGBT para justificar o tal choque de xereca dela ser um problema para ele. Que se utiliza de pautas importantes para tentar danificar a imagem de alguém ou principalmente para tentar atingir uma pessoa que ela não consegue criar ou ter realmente um argumento válido. A Jaqueline nem quis dar palco. Se levantou, mandou um obrigado. Sério, foi muito engraçado isso. O Black é muito chato querendo dar uma de engajado que ele não é. Obrigada. Pode ir, cara. Afinal, no BBB, ele nunca se preocupou com essas coisas. Ao contrário, ele julgava o corpo das mulheres. Tá pensando que engana quem, hein, Tigrão? Você tá pensando que engana o público desse jeito? A Kali veio a seguir e ela mandou a Márcia Furreca de volta pra casa. E a Márcia Furreca não tava mesmo a fim de discutir, mas ela mandou uma resposta bem direta pra Kali. Ela disse que só quem manda de volta pra casa é o público e que não é a Kali quem julga. A Márcia Furreca macetou dessa vez. E só te falo isso, né? Que eu só não vou pra casa porque não é você que me julga. A seguir veio a Alicia, que colocou a Jaqueline de volta para casa. Ela disse que o pessoal do Pôr do Sol é mais agressivo com ela do que os crias e o pessoal do paiol. E ainda diz que a Jaqueline levanta pautas sem necessidade só para se promover. Aí a Jaqueline respondeu dizendo que a Alicia não tem o Play Plus 24 horas para saber se ela falou ou não com o Lucas sobre os casos que a Alicia apontou. E ainda diz que as duas podem falar de maquiagem, mas que não podem falar de jogo porque estão em campos opostos. E meu assunto com você vai ser muito bom. Você tá linda hoje e a gente pode falar sobre maquiagem. E aí o Black se meteu de novo querendo ser um feminista. Chato demais. Ele disse que a Jaqueline oprimia uma mulher por ela gostar de maquiagem. Ele chegou a essa vergonha, um vergonhão. A gente pode falar sobre maquiagem, sobre assunto de beleza, sobre vários assuntos sem ser... Aí a Alicia completa dizendo que a Márcia Furreca quis humilhá-la quando ela disse que a Alicia não pega uma vassoura. E a Márcia Furreca até disse que ela realmente quis fazer isso e aponta que a Alicia não é capaz de arrumar a própria cama ou varrer a casa e que quando ela faz isso, só faz porque alguém reclama. Você, de vez em quando, varrer uma casa, arrumar a sua cama. Eu não te falei te ofendendo, não. O Radamés veio a seguir e colocou a Márcia Furreca de volta pra casa. Aí voltou a citar aquela história da Simeone. E a gente não vai aprofundar muito isso, porque é só o mais do mesmo. Tá nesse vídeo aí em cima. Ele diz que no jogo, eles tomaram rumos diferentes. Aí a Márcia Furreca se levantou do banquinho e foi falar com ele de igual para igual. Aí a Márcia Furreca jogou na cara que a Simeone contou para ela o que ele tinha contado para Simeone sobre a Márcia Furreca e o Chay. E ele ficou bastante indignado com a Simeone. Tá certo. Então a Simeone é louca. Simeone, você é uma louca. Se você fez isso, você é uma louca. Se você falou esse negócio meu com o Chay, você é uma louca. Eu tô falando pra Simeone. E aí, como a Alicia precisa puxar o spotlight pra ela, obviamente que ela se meteu na briga e a Márcia Furreca jogou na cara dela que ela não sabe jogar. E ainda mandou o Black ensinar a Alicia como é que se joga a Fazenda. Aí pra afrontar, a Alicia disse que não é nenhuma criança, aí a Márcia diz que vai ensinar ela a jogar e a Alicia responde que ela tem 2 CNPJ.
Senta! Criança nada! Eu tenho 2 CNPJ! Senta! Tem CNPJ? Nem parece! Um monte de coisa, Coitada! A Márcia Fueca tá bem ciente do que todos pensam que ela é falsa e intrigueira ali dentro. E ela fez o que ninguém ali tem coragem de dizer. Eu tô cagando pra opinião de vocês. Que eu vou falar de todo o meu coração. Eu tô me cagando, eu tô me lixando, que vocês pensam de mim. Pra mim, o momento de maior destaque dessa dinâmica foi quando a Jaqueline quebrou a Kali. Ela jogou a Kali como alguém que ela vai levar pra vida. Ela relembra a história da briga que tá nesse vídeo aí no card e diz que se exaltou sim e diz que a Kali perdeu o amor próprio, mesmo não dizendo que era isso. Ela deu uma boa de uma misturada nas coisas ali. De não me enxergar como eu era, de perder o meu amor próprio. Não tô falando que talvez você tenha perdido isso. Mas no fundo, dava pra ver pela cara da Kali que ela perdeu o brilho e a luz própria que ela tinha na fazenda. Deixou de ser leve, engraçada e pesou a mão, exatamente como o Black fez. Então, não adianta nada mesmo tentar ajudar a Kali. A Jaqueline também aproveitou para macetar o Black quando ele falou pra Kali que o Black não valoriza a mulher foda que a Kali é, e reforça que ela não quer amizade alguma com o Black. O seu jogo é muito ruim, não quero ser sua amiga, nem aqui dentro nem lá fora. E joga na cara que a Kali não gosta do Black como amigo, mas como homem. Não gosta só de você como amiga, ela gosta de você como homem. E diz que ele adora se meter nas coisas dela e que ele também adora dar conselhos pros outros, mas não segue nenhum deles. Aí o Black respondeu naquele jeito soberbo dele, dizendo que a Jaqueline não tem conteúdo algum para conversar com ele. Porque você não sabe conversar, porque você não tem conteúdo para conversar. E pede exemplos de onde ele se meteu na vida dela. A Jaqueline então citou a brincadeira com a camisinha, mas ele simplesmente rechaçou essa história e minimizou. Aí ele diz que a relação dele com a Kali é um problema dele e dela e que ele não se metia na relação da Jaque com o Lucas. Isso com a Jaqueline jogando na cara dele a brincadeira com a camisinha. Isso é uma interferência no relacionamento do outro. Mas o Black não vai aceitar isso, né, gente? A Jaqueline jogou na cara que quando o circo pegou fogo, o Black se afastou da Kali e só se aproximou dela quando tudo tinha baixado. E é verdade, o Black tava nem aí pra Kali. Disse que ia se afastar dela várias vezes, chamou o André para cuidar dela, mas só mudou de ideia porque o carro de som apareceu. O negócio é tão cheio de ranço pelo Black que até o perfil oficial da Kali puxou um fora Black. E aí, o Black diz que a Jaqueline é prepotente por dizer que a Kali vai pedir desculpas para ela em algum momento, sendo extremamente prepotente e machista com a Jaqueline, igual ele foi com a Bruna Grifal, e ela respondeu à altura. A Kali vai te procurar lá fora? Que prepotência é essa em dizer que a Kali vai te procurar? Aí a Kali respondeu e disse que nunca a Jaqueline chamou ela para conversar e que ela não é influenciada por ninguém, mas admite que ela está vivendo um amor de adolescência pelo Black. Nas entrelinhas, você vê que a Kali só faz o que o Black diz para ela fazer ou falar. E hoje eu estou vivendo uma fase de adolescente aqui dentro. Foi um sentimento que realmente foi despertado aqui dentro do reality. Não nego isso pra ninguém. E a Jaqueline então diz que a Kali é quem nunca quis conversar com ela e que foi a própria Kali quem deixou ela falando sozinha diversas vezes. Eu te procurei e às vezes você deixou eu falando sozinha. O Black de novo se meteu para pagar de engajado e feminista usando um bordão da Jaqueline, dizendo que mulher também é conteúdo, sendo que 10 minutos antes ele mesmo disse que uma mulher não tem conteúdo. Aqui da Jaqueline, que a mulher é uma embalagem. E a mulher não é embalagem, mulher é conteúdo. Mas eu falo isso. E mulher não é embalagem, mulher é conteúdo. A Jaqueline então disse na cara dele que isso é um meme da Nicole Balls e ainda mandou um beijo pra ela e diz que foi ela mesma quem fez isso na Fazenda quando ela esteve na Fazenda. Foi a Nicole Balls que usou isso. Um beijo, Nicole Balls! O Black
pesou a mão e perdeu muito do que ele poderia ter de bom na fazenda. Nas redes sociais, o ranço por ele tá enorme. Lucas veio a seguir, começou pedindo desculpas para Alicia por ter gritado com ela lá na briga, e ela diz que ele esperou dias demais e disse que aceitava as desculpas. Depois, ela disse que não via verdade no pedido de desculpas dele. Então, por que ela aceitou esse pedido de desculpas? O Lucas, então, revela que ele pretende levar a relação dele com a Jaqueline para fora do jogo e que ele ama a Jaque, ao menos como amiga. E aí ele manda o Chay ir embora para casa e diz que ele não gosta que o Chay insinue que ele tenha feito coaching aqui fora. Você fez coaching para não destabilizar? Não, então, vamos até esclarecer essa história do coach, gente. Tá, eu faço terapia. O Lucas afirma que ele não fez coaching, diz que ele fez sim terapia para lidar com seus impulsos e que tem feito aulas de letramento racial, porque como um influenciador digital, ele sabe muito bem da importância dessas pautas e joga na cara do Chay, que o Chay vive pedindo para as pessoas não brigarem na casa, mas é o primeiro a fomentar as brigas lá dentro, como ele fez na quinta-feira passada. O Chay responde que ele tem trauma de expulsão e que quando viu a gritaria ficou com medo disso acontecer novamente no meio de todo aquele caos generalizado. Porém, ele omite que foi ele quem provocou o Lucas também naquela briga, né? Gente, eu tenho trauma de expulsão. Vou deixar aqui bem claro para todo mundo. Eu tenho trauma de expulsão. Quando você e Jaqueline começarem a empeitar eu e a Kali... Não, mas você começou a empeitar primeiro. O Lucas disse que o Chay foi sim debochado na hora da briga. E aí o Chay tava sem paciência, ele disse que se é assim que o Lucas quiser entender, então ele foi mesmo debochado. E ele disse que o Lucas foi o primeiro a trazer coisas de fora do jogo. Eu falei para você, Alicia, aqui, ó. Falei, Lucas, pare de falar sobre sua vida lá fora. Pare de falar sobre essas coisas. A Alicia se meteu para dizer que o Lucas agiu com ela da mesma forma que ele agiu com o Tonzão por causa da expulsão da Raquel. E o Chay continuou falando e o Lucas só deixou ele falando sozinho ali, porque se tivessem continuado a falar do jeito que eles estavam falando, eles estariam brigando até agora. Não, eu não quis sair, foi por você. Eu ainda falei, eu não vou sair porque você não me manda. A Márcia Furreca veio a seguir e pediu desculpas para todo mundo. E ela disse que ela tá cansada da história da Simeone e do Radamés. E diz que ela tá sendo enxovalhada há 3 semanas por eles e que ela já foi julgada pelo público 2 vezes. E pede que todos deem um tempinho para ela. O que eu queria dizer para vocês é que eu já fui julgada. Entendeu, gente? Eu não quero que isso arrasta mais. E mandou o Radamés de volta para casa, sem querer que ele vá embora para casa, mas diz que fez isso para ele acordar e não deixar a mentira contaminá-lo. Que você não deixa a maldade, a mentira, principalmente, Radamés, te contaminar. O Radamés quis então saber mais detalhes do porquê que ele traiu a Márcia antes, só que ela não quis dar muito espaço para essa discussão ali dentro e deixou o Radamés sem essa resposta. O André veio a seguir e mandou a Kali de volta para casa por causa da história dos 2 grupos por onde ela transitava. E ele diz que foi ela quem começou a história deles votarem no Sander, o Lucas indicar o Tonzão pra Jenny sobrar no Resta 1. O André disse que ele é o machista em desconstrução, aí o Tonzão se meteu no meio, e ele diz que é um homem suficiente para pedir perdão quando ele erra. Se eu falei alto contigo, se eu gritei com você, eu sou homem de te dizer, me perdoe. A Kali diz que ela não enganou ninguém e que ela saiu do pôr do sol porque ninguém falava de jogo com ela. Mas também, quem confiava nela com ela transitando entre os 2 lados? Ela confirma que as conversas existiram, mas que eles tinham o mesmo objetivo e que a ideia que ela tinha era unir forças em torno de um objetivo comum. Aí a Kali chamou o Lucas e perguntou como tinha acontecido a história. Aí o Lucas contou de novo como tudo aconteceu, só que ele não concordava com a visão da Kali. E aí ela disse que percebeu que não podia mais falar de jogo com eles e foi procurar
para o Quai para dizer que ela estava mudando de posição. E aí quando ela falou isso pro André, quando os dois estavam conversando na piscina, e aí depois ela disse que o André estava interpretando tudo errado. Ela disse que jamais se intrometeria na estratégia dos dois grupos, só que não é de fato o que a gente viu. A Kylie tentou sim mudar os votos do Lucas, de modo a fazer o que o Black sugeriu. Indicar um Tonzão para a roça, os dois grupos votariam no Sander e a Jenny ia sobrar no Resta 1, que não aconteceu. Isso a Kylie fez, mas o Lucas não cedeu. Daí veio o carro de som e falou para ela ter cuidado com o paiol, e o Black recalculou a rota ao perceber que a Kylie poderia ser a favorita do público. E aí, tá nesse vídeo toda essa história aí pra vocês saberem. A Nádia veio a seguir, com uma pose em cima dela, simplesmente relembrou que ela foi expulsa da Fazenda 10 e que isso aconteceu por culpa dos seus próprios aliados. Eu fui traída pelos meus amigos. Foram os próprios que fizeram eu ser expulsa. E disse que mandaria o Sander de volta para casa. Aí ela disse que o Sander foi covarde em vetá-la da prova do fazendeiro, podendo vetar alguém que era contra os crias e que ela nunca tinha feito nada para os crias. Mas ele diz que vetou porque ele quis, porque o poder era dele, e confessa que não queria mesmo que ela tivesse a chance de voltar fazendeira, porque seria um inferno. E ele aproveita para vender a história de vida dele e os livros dele também. Só te vetei por causa disso. Eu falei, meu Deus, essa menina voltar fazendeira, ela vai me colocar pra fazer todos os bichos, velho. A discussão até chegou no Tonzão e ele disse que a Nádia não teve uma atitude de jogo justa quando a Alícia venceu a prova do Lampião e ela simplesmente não cumprimentou a Alícia. E a Nádia disse que ela não fez mesmo e que ela não é obrigada a fazer isso contra uma pessoa que é inimiga dela. Hoje você não foi parabenizar ela. Não sou obrigada. Então... Sander veio a seguir e mandou a Márcia Furreca para casa e disse que os dois são adversários do jogo, mas que sabem separar a convivência do jogo. Porém, diz que ali, naquele momento, não era sobre o que o público pensa sobre eles, mas sobre o que eles pensam sobre eles mesmos. Ela diz que não é o Sander quem vai mandá-la de volta para casa. Mas você já sabe, não é você que vai mandar pra casa. O Tonzão mandou o Lucas pra casa e disse que o coaching dele não deu certo e repete que se o Lucas pediu pra não falar sobre ele ter feito coaching, ele também não quer que o Lucas se refira aos crias como uma manada. Ele diz que quer que o pôr do sol inteiro saia do programa porque o pôr do sol o taxou de agressivo, sendo que a Márcia, Black e companhia fizeram o mesmo e não foram taxados da mesma forma. Há pouco tempo, então estou botando você representando todo o teu grupo. E eu já disse o porquê que isso não aconteceu. Ele só está sendo taxado dessa maneira porque ele foi o primeiro a fazer isso e ele foi bastante agressivo nos primeiros dias, influenciado pelo laranja podre. E isso não se muda tão fácil assim. O Lucas disse que não vai mais se referir a ele como um jogo sujo, mas diz que o Tonzão tentou inverter a história como se ele estivesse desrespeitando as pessoas mais velhas. Te peço desculpas, não vou mais citar questões de manada. Os últimos dessa dinâmica foram pra cima da Nádia, macetaram a Nádia. O Henrique diz que ele quer a Nádia fora por causa lá da suposta apologia à violência com a metralhadora dela depois da formação da roça. E ela diz que a metralhadora dela é a metralhadora de verdade e que ela faz isso há tempos. Ela diz também que não tá nem aí pro voto do Henrique e que tá cagando e andando pra ele. Uma metralhadora que sai verdades. Ele diz que a Nádia quis afrontar a liberdade deles lá dentro com ameaças e ela diz que ela não é obrigada a gostar de ninguém lá dentro e que ela agiu com todo mundo que votou nela da mesma forma. E isso aí a Nádia não mentiu, ela tirou a metralhadora dela para todo mundo. A Lili também foi na Nádia e disse que ela precisa saber que vai ser votada nesse jogo. A Lili debocha da Nádia e a Nádia responde que ela tentou sim se aproximar das pessoas, mas quando viu que as coisas não batiam com ela, ela simplesmente não quis mais essa aproximação. Aí a Lili pergunta quem a Nádia acha que ela é e a Nádia joga na cara que até a Jenny, considerada uma aliada, chamou ela de traidora nas plaquinhas. Meu amor, eu sempre deixei muito claro. E ainda foi xingada pela sua amiguinha, eu sempre deixei muito claro quem são as minhas prioridades.
Nunca menti pra ela. Então... A Nádia, então, diz que os crias não esperavam as plaquinhas negativas da Jenny, porém, eles simplesmente não quiseram entender o que realmente aconteceu. Tonzão se meteu e disse pra Nádia não entrar numa briga com ele, e ela joga na cara que ela não tem medo de ninguém lá dentro por ela ser uma destemida. Você tá achando não, que eu sou destemida. O meu nome é Destemida. Yuri mandou a Jaqueline de volta pra casa, usou os mesmos argumentos do Black, afirmando que ela usa pautas sociais de forma errada, falando de novo do choque de xereca, tá? A coisa tá muito chata. Ela disse que ela não quis responder o Black na hora porque o programa é 24 horas e todos estão vendo quem o Black é e o que ele tá querendo ser um fiscal de vida alheia. Ela disse que acha que o Yuri é uma planta porque ele não movimenta absolutamente nada lá dentro. Aí ele usou o momento que ela marretou as latinhas como um exemplo de descontrole dela e pediu desculpas para Jaqueline sobre esse acontecimento que ele não testemunhou e ela não quis saber dessas desculpas e ele tampouco ligou para isso. Ele disse que ela é forçada e que ela só mandou ele se ligar e parar de repetir os argumentos dos outros. O jogo para de ir na conversa dos outros. O WL foi o último nessa dinâmica e diz que encontrou alguém mais chato que a Jaqueline e chamou a Nádia. Aí a Jaqueline até quis dividir o spotlight, mas a Nádia não aceitou. Obviamente, a Nádia não ia perder a oportunidade. Vou colocar a Jaque, mano, mas eu encontrei alguém que é mais chata que a Jaque, então eu vou botar você. Obrigada, Dado. Nádia! Eu amei. E aí ele chama a Nádia de chata pra caramba, sem carisma, baixo astral e que ninguém quer ficar perto dela. E diz que ela é planta e que ela não movimenta nada no jogo. Falou o cara mais planta desse jogo. Ela só diz que a única coisa que o WL sabe fazer ali dentro é dancinha. E ele responde que ele fala muito mais de jogo do que ela. E a Jaqueline interfere dizendo que o WL comprou a briga do Black. Você é defensor do Black? Você duas. Compra um carrinho. Jogar amiguinha assim, vai embora. Carrinho. E os dois continuaram falando quando terminou a dinâmica, que a gente resumiu aí nesses quase 20 minutos de vídeo. O clima esquentou um pouquinho na sede. A Nádia disse que a Alicia é hipócrita porque ela ajudou a arrumar adjetivos ruins para ofender uma mulher. E a Alicia só disse que a Nádia é chata. Aí a Nádia foi chorar com o André e disse que a Alicia falou com bastante maldade sobre ela, chamando ela de baranga e dizendo que nenhum homem queria comer ela. Isso de uma mulher. Já fui chamada de baranga, já fui falada que nenhum homem queria me comer aqui dentro, olha isso. A Nádia diz também que ela desejava pegar um martelo para martelar uma panela e deixar todo mundo ali assustado com ela. A Jaqueline também falou a história das latinhas e a Nádia ficou espantada que eles foram buscar isso para falar alguma coisa dela. E depois ela reclama com o Lucas sobre o Yuri e ele diz que é bem feito para ela parar de dar confiança para ele. É para você aprender. Com certeza, pra mim aprender mesmo. Parar. Ai, Yuri, olha, não beijo. A Alicia então foi puxar o saco da Lili por causa da briga com a Nádia e disse que a Lili arrasou. Mas foi na dispensa que a Alicia jogou mais veneno pra cima da Kali e a Kali disse que o Black macetou a Jaqueline, que a Jaqueline não teve postura de amiga quando brigou com ela na frente de todo mundo e ainda disse que o Black argumentou de verdade na frente dela. Chamou pra aquilo ali, ela não... tem que ter um argumento muito bom. A Kali lamentou que ninguém falou dela no pessoal do Pôr do Sol porque ela queria dar um escândalo com todo mundo ali do Pôr do Sol. Eu sei que fizeram isso para poder também amenizar pra a eles. Imagem deles. Mas é pra eles, não tô nem aí com você, nem aí pra você. Mas depois voltou atrás e disse que não votará na Jaqueline e nem no Lucas, mas ela vota no André. A Kali então se pergunta se não é possível que o público não esteja vendo as atitudes do Lucas por causa do tal segredo que ela contou pro Black. E aí a Alicia diz que o Lucas só se preocupa com o que acontece aqui fora, como se ninguém deles ali realmente pensasse nisso, né? Certo é o Lucas. Afinal, o jogo não é só lá dentro.
E eles nunca aprendem isso. A Kali chama o André de falso por causa da história da piscina. A Kali simplesmente vai se afundando ainda mais até que a Raquel se manifestou dizendo que ela não gostou do rumo que a Kali tomou no jogo, mas que respeita as decisões da Kali. Porém, diz que não era o que ela desejava e deixou claro que o pôr do sol autêntico já não incluía a Kali. Mas continua minha torcida pelo grupo Pôr do Sol, pelo autêntico grupo Pôr do Sol, né? Pela Jaque, pelo Lucas, pelo André. Na casinha da árvore, eles seguiram com o veneno pra cima do pessoal do Pôr do Sol, com a Alicia dizendo que não acredita em uma palavra do Lucas. Eu tinha que cuidar na hora de falar. Ai, gente, eu não acredito em uma palavra, desculpa. A Alicia também disse que se ela tiver uma imunidade, ela vai dar pro Black, mas os paioleiros dizem pra ela não fazer isso e que ela se imunize pra ela se proteger e que todo mundo ali vai entender. Eu também não entendo por que eles pensam que vai ter uma imunidade no Lampião, porque isso já aconteceu nessa temporada. Foi justamente quando o Lucas ganhou aquela prova, ele ficou imune e deu uma outra imunidade para Raquel. Os poderes a cada semana podem até ser repetidos de outras temporadas, mas os poderes já usados nessa temporada não serão reutilizados. O Black diz que os crias preferem ir para a roça com o pessoal do Pôr do Sol porque eles têm medo do pessoal do Paiol por já terem voltado da roça. E mandou vetar a Jaqueline em qualquer cenário para a prova do fazendeiro porque ele tem certeza absoluta que ela sai. Olha aí as certezas do Black falando contra ele, né? Vetem a Jaqueline. Que pra gente é quem mais tem chance de sair. E o Black pressionou de novo a Kali para saber se ela já se decidiu sobre quem ela vai votar. E ele diz que ela vai ser a primeira a votar. E ela diz que não sabe o que ela sente. Ela diz que não vê que seja mais uma prioridade para Jaqueline e que André a vê como alguém irrelevante. Ele pressiona mais ainda a Kali e diz que precisam saber a posição dela antes deles se programarem na hora de votar. E aquela coisa que a gente conversou mais cedo, cara. Sinta-se à vontade, só que a gente precisa saber antes do fato ser consumado pra gente não ter surpresa. E aí, o Black diz que a resposta do carro de som vai vir nessa roça caso vá alguém do Paiol. Se alguém do Paiol cair na roça e for o eliminado, o problema é com eles. Mas se for alguém do Pôr do Sol, o problema é do Pôr do Sol. Se sair um de nós, o problema é com a gente. Se sair um deles, o problema não é com a gente. E mesmo que eles obtenham essa resposta, eles não vão aceitá-la. Vocês já sabem, o Black vai continuar com o argumento de que não é possível o público gostar do jogo do Pôr do Sol. A Kali se disse indecisa. Porém, mesmo ela sendo pressionada, ela sabe que ela quer fazer o que o Black diz e não o que de fato ela sente por ela mesma. Depois, ela afirma que sentiu que o André não dá mais importância para ela, mesmo quando ela foi consolado por causa da saída da Raquel. A Kali então diz que não vai votar no Lucas porque ela teme a reação dele sobre o tal segredo que ela revelou pro Black. Aí o Black faz as suas previsões. Ele diz que o Lucas talvez chegue na final e que a Márcia Furreca sai numa roça contra a Lili ou o Radamés com bastante facilidade. O Lucas, eu acho que... tenho minhas dúvidas, eu acho que não sai por agora também. Acho que a Márcia sai. O resto da madrugada, gente, foi só eles falando de pautas sociais que eles nunca ligaram na vida, mas que é conveniente falar disso para tentar queimar os coleguinhas, em especial a Jaqueline. Eles acham que eles mandam no jogo e já planejam o que eles vão fazer para mandar os 3 Pôr do Sol para a roça para obter a resposta positiva que eles querem. Só que nem sempre os poderes da chama são positivos. E dessa vez tem um bem negativo ali dentro, vocês já sabem qual é esse poder. Enquanto isso, Lucas dizia para Jaqueline evitar de ficar conversando com quem não gosta dela, porque uma hora ou outra eles vão usar isso contra ela. E foi o que aconteceu na dinâmica, né? Vocês viram aí. Não tem necessidade, tipo assim, de contar coisas para determinadas pessoas, entendeu? Pro André, a Jaqueline confessa o medo de ir pra roça e enfrentar o julgamento do público depois do trauma de ter ido pro paredão no BBB e ter sido eliminada. Então por isso que eu tenho esse medo. Mas eu reconheço que na época eu errei, entendeu? Tipo,
Pela manhã, uma nova ameaça de carro de som aconteceu. Enquanto todos estavam no trato dos animais, a produção mandou todo mundo entrar na sede e tirou os sinais do ar no Play Plus, trancando todo mundo. Foca no MK no beat. Atenção, dirijam-se à sede imediatamente. Ninguém lá dentro entendeu nada do que estava acontecendo. E até o fechamento desse vídeo não teve ninguém assumindo que foi colocar um carro de som ali para eles. Então nem eles lá dentro e nem a gente aqui fora sabe o que realmente aconteceu. O que a gente sabe é que pouco mais de 1 hora após esse confinamento, os sinais voltaram ao normal e todos foram liberados para sair da sede. E aí, os crias foram confabular na casinha da árvore, achando que o Tonzão ou o Sander serão os mais votados da casa e que eles precisam dar um jeito de jogar um paioleiro na roça pelo Resta 1. Para isso, eles precisariam salvar alguém do pôr do sol no Resta 1. O time de nós dá no pôr do sol, entendeu? E aí é o problema dessa estratégia deles, porque pouco depois, eles foram para a cozinha e foram falar mal do pôr do sol. Eu te avistei, foi fenomenal. Enquanto isso, o pôr do sol estava lá na academia e especulava como seria a roça e concluíram que o Chay indicará o Lucas. A Jaqueline então disse que ele não vai fazer isso e que ele vai indicá-la para a roça. Não vai ter. E ele vai colocar eu, menino. Quando que ele vai ter essa chance de colocar qualquer um de nós na primeira cadeira? Mas o Lucas... O André acha que ele não teria coragem de tirar a Jaque da baia para deixar ela ser puxada pelo segundo banquinho. Mas a Márcia avisou que isso não vai fazer nenhuma diferença. E realmente não vai fazer. Os votos da casa devem ir direto no Lucas pelo paiol, que terá os votos de Alicia, Radamés, Henrique e Black. Se a Kali mudar de ideia, ela também vai votar no Lucas. Mas por hora, e mesmo com a pressão do Black para ela ser a primeira a votar, ela ainda não se decidiu. Se decidir, ela vai no Lucas, somando 5 votos nele. Os do pôr do sol devem votar no Tonzão. E os crias podem ir na Nádia. Mas em todos os casos, os pôr do sol teriam 5 votos no Tonzão: André, Lucas, Márcia, Nádia e Jaque. Com isso, o Chay desempataria, mandando o Lucas para a roça. Mas tem o poder da chama que tira o Lucas da roça. Então a Alicia só teria como opções a Márcia ou a Nádia. A Márcia disse para eles que eles vão parar no segundo banquinho e qualquer um deles que for para a roça tem que puxar a Lili porque ela não é boa de prova como o Yuri, ou então vetá-la na prova do fazendeiro se sobrar um deles no Resta 1. Um de nós é fato. Um de nós vai sentar na primeira e na segunda, já vou avisando. E na terceira? Não, na terceira não, porque um de nós puxa outro de lá, ué. Enquanto isso, o Tigrão tá lá na piscina pilhado para saber quem é que vai sair. Com certeza já. Mas vai que dá ruim pra ele, ele cai na roça e imagina ele quebrar a cara de estar na roça e ser eliminado. Olha, vai ser um mega de um plot twist se isso realmente acontecer.